A casa está silenciosa agora, um silêncio pesado que parece-me sufocar. As paredes, antes testemunhas alegres de almoços de domingo e conversas animadas, agora parecem-me espreitar, me julgar. A culpa é minha, eu sei. Deixei que a amargura se enraizasse no meu coração, que as palavras da minha sogra, Dona Carmen, me ferissem como se fossem punhaladas. Eu sei que ela só queria o bem do Miguel, meu marido. Sei que seus conselhos, mesmo que envoltos em críticas veladas a mim, vinham do amor incondicional que ela dedicava ao filho. Mas era como se cada palavra dela fosse um lembrete dos meus defeitos, da minha incapacidade de ser a esposa perfeita que ela idealizava para ele. E o Miguel, o Miguel, afogava minhas frustrações em um mar de indiferença. Mergulhado no trabalho, nos amigos, em tudo que não fosse eu. As minhas tentativas de conversa eram recebidas com suspiros impacientes, com um olhar que gritava o quanto eu era insignificante. Então os boatos começaram. Sussurros abafados na rua, olhares atravessados carregados de pena e mal disfarçado prazer. Diziam que Miguel tinha outra. No início, me recusei a acreditar. Era absurdo, impensável. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada e, como erva daninha, crescia a cada dia. Comecei a prestar atenção nos detalhes. No cheiro de perfume barato impregnado em suas camisas, nas ligações sussurradas em tom culpado, nas desculpas esfarrapadas para justificar suas ausências cada vez mais frequentes. E Dona Carmen? Ela sabia. Via tudo com a clareza cruel da sua experiência, mas se mantinha em silêncio, protegendo o filhinho amado, mesmo que isso significasse me ver sangrar em silêncio. A raiva crescia dentro de mim, um turbilhão de emoções que eu não sabia como controlar. E foi nesse turbilhão que comecei a desabafar com as vizinhas, a pintar Dona Carmen como a vilã que me oprimia, que controlava a vida do filho e destruía o meu casamento. Mal sabia eu que a verdade, quando viesse à tona, seria muito mais amarga do que eu poderia imaginar. A confirmação da traição do Miguel veio como um soco no estômago. Encontrei, jogada no cesto de roupa suja, uma camisa dele com uma mancha de batom, um tom vibrante de vermelho que eu jamais usaria. Era prova que eu tentava negar a mim mesma, a evidência irrefutável da minha humilhação. As lágrimas vieram com a fúria de uma tempestade, me afogando em um mar de dor e raiva. A raiva, porém, não era direcionada apenas a Miguel. Dona Carmen, com sua aura de santa protetora, também carregava a culpa. Ela sabia, eu tinha certeza. E, ainda assim, calou-se, cúmplice da traição do filho. No ímpeto de desespero, procurei consolo nos braços da minha vizinha, a fofoqueira da esquina que tanto me incentivava a desconfiar da Dona Carmen. Contei tudo, a voz embargada pelas lágrimas, a camisa manchada de batom espremida entre meus dedos como se fosse um talismã amaldiçoado. Para minha surpresa, a vizinha não pareceu surpresa. Eu avisei, minha filha, disse, com um tom de falsa compaixão. Essa velha é um demónio disfarçado. Ela nunca foi com a sua cara, sempre te achou indigna do Miguel. Aposto que ela sabia de tudo e acobertou seu marido. As palavras dela, embora cruéis, encontraram eco na minha dor. Era mais fácil, naquele momento, alimentar o ódio do que encarar a traição do homem que eu amava. E Dona Carmen, com seu silêncio e sua postura superior, se tornava o alvo perfeito da minha fúria. Decidi confrontá-la. Armada com a camisa manchada e o veneno destilado pela vizinha fofoqueira, invadi a casa dela como um furacão. Dona Carmen, serena como sempre, me recebeu com um olhar de resignação. Eu sabia que você viria, disse, antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. Joguei a camisa aos seus pés, as palavras trespassando o silêncio como dardos envenenados. Você sabia. Sabia e não fez nada. Você é tão culpada quanto ele. Dona Carmen me olhou nos olhos, e pela primeira vez vislumbrei um traço de tristeza na sua máscara de serenidade. Eu tentei, minha filha, sussurrou. Tentei abrir os olhos dele, mas Miguel é teimoso como o pai. Só enxerga o que quer. Suas palavras, porém, não me comoverão. A raiva, como um animal voraz, devorava qualquer resquício de compaixão dentro de mim. Eu precisava de um culpado, de alguém para canalizar a minha dor. E Dona Carmen, naquele momento, se encaixava perfeitamente no papel. Tentar, eu cuspi as palavras, incrédula. Você chama isso de tentar? Acobertar a traição dele é o mesmo que apoiá-lo. Você destruiu o meu casamento, Dona Carmen, e eu nunca vou perdoá-la por isso. O olhar de Dona Carmen, antes carregado de tristeza, se tornou gélido. Não me peça para escolher entre você e meu filho, disse, a voz seca como a de um velho pergaminho. Miguel errou, eu sei, mas ele é meu sangue.
E você é só a mulher que ele escolheu para ser infeliz. A frase, dita com a frieza de uma lâmina afiada, me atingiu em cheio. A máscara de serenidade de Dona Carmen havia caído, revelando a crueldade que sempre suspeitei estar por trás de seus sermões moralistas. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. A dor da traição se misturava à raiva e à humilhação, formando um nó sufocante em meu peito. Eu odiava Miguel, odiava Dona Carmen, odiava a mim mesma por ter me permitido ser tão vulnerável, tão facilmente descartável. Ótimo, minha voz soou estranhamente calma, desprovida da fúria que me consumia minutos atrás. Se é assim que vocês querem, que seja assim. Acabou. O Miguel pode ficar com a vagabunda dele e com você, sua cúmplice. Dito isso, virei as costas e saí. As lágrimas, contidas até então pela força do meu ódio, agora rolavam livres pelo meu rosto, misturando-se ao gosto amargo da derrota. Voltei para casa, o corpo movido por uma força estranha, e comecei a arrumar minhas coisas. Não tinha para onde ir, ninguém para quem recorrer. Minha família morava longe, e eu havia-me afastado de todos os meus amigos por causa do ciúme doentio que Miguel alimentava. Mas eu não me importava. Preferia enfrentar o mundo sozinha a continuar vivendo sob o mesmo teto que aquele homem que havia me traído da maneira mais vil possível. E Dona Carmen, com sua frieza e sua lealdade cega ao filho, não merecia nem mesmo um adeus. Enquanto fechava a mala, ouvia a porta se abrir. Era Miguel, o rosto carregado de culpa e... alívio. Ele me olhou, os olhos percorrendo o quarto vazio, e um sorriso frio se abriu em seus lábios. Então é isso? Perguntou, a voz carregada de um sarcasmo cruel. Vai voltar para sua vidinha medíocre? Só não se esqueça que, sem mim, você não é nada. As palavras dele, embora cruéis, não me atingiram como ele esperava. A dor da traição ainda latejava em meu peito, mas agora era acompanhada de uma nova sensação, a liberdade. Eu estava livre daquela prisão em que meu casamento havia se tornado, livre da sombra de Dona Carmen e de suas farpas venenosas. Olhei para Miguel, o homem que eu um dia jurei amar e respeitar, e pela primeira vez vi o quão mesquinho e insignificante ele realmente era. E, naquele momento, eu soube que, apesar de tudo, eu sairia daquela situação mais forte do que nunca. Você está certo, Miguel, respondi, a voz firme apesar do tremor em meu peito. Sem você, eu não sou nada. Sou muito mais. Suas palavras, antes capazes de me destruir, agora me davam força. A máscara de arrogância de Miguel vacilou por um instante, um breve vislumbre da insegurança que ele tentava esconder a todo custo. Ele esperava que eu implorasse, que me humilhasse por uma segunda chance. Mas a mulher submissa que ele conhecia havia partido junto com a minha última lágrima de amor por ele. Não preciso de você, nem da sua pena, continuei, enquanto fechava a mala com um clique seco. Vou recomeçar a minha vida, construir meu próprio caminho. E, quem sabe, um dia até encontro um homem de verdade, que me ame e me respeite, coisa que você nunca fez. As palavras saíram da minha boca como um rugido, liberando toda a raiva e frustração que eu guardara por tanto tempo. Miguel, pego de surpresa pela minha reação, tentou retrucar, mas o cortei. Não se dê ao trabalho de me insultar, Miguel. Suas palavras não me atingem mais. Acabou. E, para o seu governo, não vou passar fome. Sem me virar sozinha, coisa que você, com sua vidinha vazia e superficial, jamais entenderia. Dei as costas para ele, ignorando o olhar de ódio que ele lançava em minha direção. Ao passar pela porta, senti uma pontada de tristeza ao ver Dona Carmen parada no corredor, os olhos fixos em mim com uma expressão ilegível. Eu queria odiá-la, culpá-la por tudo, mas a tristeza em seu olhar me dizia que, talvez, ela também estivesse presa naquela teia de dor e mentiras tecida por Miguel. Mesmo assim, não consegui perdoá-la. Ela havia feito sua escolha, e agora era minha vez de fazer a minha. Saí daquela casa com a cabeça erguida, carregando apenas a minha mala surrada e a certeza de que, apesar da dor, eu sobreviver. O futuro era incerto, ameaçador como um céu tempestuoso, mas eu não tinha medo. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia dona de mim mesma, livre para trilhar meu próprio caminho, longe da sombra daquela família que nunca me aceitou de verdade. E, enquanto me afastava da casa que havia sido meu lar por tantos anos, jurei a mim mesma que jamais permitiria que alguém me diminuísse ou me fizesse duvidar do meu valor novamente. A rua nunca pareceu tão extensa, cada passo em direção ao portão me distanciando da vida que eu conhecia. A liberdade, antes um sonho distante, agora me oprimia o peito como um fardo pesado demais para carregar. A incerteza do futuro me assolava.
Sem dinheiro, sem apoio, para onde eu iria? O que seria de mim? As palavras cruéis de Miguel ecoavam em meus ouvidos: sem mim, você não é nada. Mas eu não podia ceder ao desespero. Respirei fundo, buscando forças na pouca dignidade que me restava. Eu precisava ser forte, por mim, pela minha independência recém-conquistada. No final da rua, avistei a pequena pensão da Dona Laura. Uma senhora viúva, com um coração do tamanho do mundo, que sempre me tratou com carinho, mesmo quando eu me fechava em meu casulo de amargura. Dona Laura me recebeu de braços abertos, como se sentisse a minha dor na maneira hesitante como eu bati a sua porta. Não precisei dizer nada. Seus olhos marejados de compaixão já sabiam de tudo. Entre, minha filha, disse ela, a voz suave como um bálsamo em meu coração ferido. Aqui você terá um teto, um abraço amigo e tempo para se refazer. E foi ali, naquele quartinho modesto, mas acolhedor, que eu desabei. As lágrimas contidas pela máscara de força finalmente rolaram livres, lavando a minha alma da dor e da humilhação. Dona Laura me abraçou forte, como uma mãe que consola um filho que sofre. Suas palavras, sussurradas com carinho, eram como um bálsamo em minhas feridas. Ela não me julgou, não me ofereceu soluções fáceis ou conselhos indesejados. Apenas ouviu, com o coração aberto, o meu desabafo. Nos dias que se seguiram, Dona Laura se tornou meu anjo da guarda. Com paciência e doçura, me ajudou a juntar os pedaços do meu coração partido. Ela me incentivou a procurar um emprego, a retomar as rédeas da minha vida. Você é forte, minha querida, dizia ela, com um sorriso encorajador. Mais forte do que imagina. E não está sozinha. Eu estou aqui, sempre estarei. Suas palavras, ditas com tanta sinceridade, me deram a força que eu precisava para seguir em frente. Eu havia perdido meu marido, minha casa, minha ilusão de felicidade. Mas, em meio aos escombros da minha antiga vida, descobri a força que eu jamais soube que possuía. A força de recomeçar, de me reinventar, de encontrar a minha própria voz. A vida na pensão era simples, modesta, mas trazia consigo uma paz que eu nunca havia experimentado em meio ao luxo frio da casa de Miguel. Dona Laura, com sua sabedoria prática e seu coração generoso, se tornou minha confidente, minha conselheira, a mãe que a vida havia-me negado. Conseguir um emprego se revelou um desafio e tanto. A cidade era pequena, as oportunidades escassas, e a minha falta de experiência, somada à deficiência nos braços, pareciam barreiras intransponíveis. As entrevistas de emprego se transformavam em momentos de humilhação. Os olhares de pena, as perguntas evasivas, as recusas educadas, mas firmes, me faziam questionar minha capacidade, minha própria dignidade. Mas eu não podia me dar ao luxo de desistir. A cada não, eu me levantava mais forte, mais determinada a provar, para mim mesma e para o mundo, que eu era capaz. Dona Laura, incansável, lia comigo os anúncios de emprego, me incentivava a não perder a esperança, celebrava cada pequena vitória como se fosse um grande triunfo. E então, num dia cinzento e chuvoso, a esperança finalmente bateu à minha porta. Uma pequena floricultura, tocada por uma senhora gentil de voz mansa, procurava um ajudante. Não era o emprego dos meus sonhos, mas a maneira como Dona Conceição, a proprietária, me olhou nos olhos, sem pena ou preconceito, me deu a certeza de que ali eu teria uma chance. Trabalhar na floricultura era como encontrar um oásis em meio ao deserto da minha vida. Rodeada pelas cores vibrantes e perfumes delicados das flores, eu redescobri a beleza, a esperança, a alegria de viver. Dona Conceição, com sua paciência infinita, me ensinava os segredos daquela arte delicada. Com o tempo, a fragilidade das minhas mãos se transformou em habilidade, em delicadeza, em um dom que eu jamais imaginei possuir. As flores, antes meros objetos de decoração, se tornaram minhas amigas, minhas confidentes. Em suas pétalas delicadas, eu depositava minhas dores, minhas alegrias, meus sonhos de um futuro mais florido. Os meses se passaram como o florescer de um jardim. Com a delicadeza que aprendi a ter com as flores, fui reconstruindo minha vida, pétala por pétala. O trabalho na floricultura se tornou meu refúgio, Dona Conceição, uma segunda mãe, e o perfume das rosas, lírios e margaridas, o aroma da minha recuperação. A pensão da Dona Laura já não me parecia um abrigo temporário, mas um lar. Rodeada de pessoas simples e acolhedoras, eu finalmente entendi o verdadeiro significado da palavra comunidade. As lembranças de Miguel e Dona Carmen, antes fantasmas que me assombravam, agora eram como folhas secas levadas pelo vento, distantes e sem importância. Um dia, um novo cliente entrou na floricultura.
Alto, de olhos azuis gentis e um sorriso fácil, ele me olhou de uma maneira que eu não via há muito tempo, com admiração genuína. Apresentou-se como Pedro, um professor recém-chegado à cidade. A partir daquele dia, Pedro se tornou um cliente frequente. Vinham com o pretexto de comprar flores para a sala de aula, mas logo as conversas se estenderam para além do balcão da floricultura. Ele se interessava por minha história, me ouvia com atenção, fazia perguntas inteligentes, me fazia rir. Pela primeira vez desde Miguel, senti meu coração palpitar mais forte. Mas, dessa vez, não era a paixão avassaladora e cega que me levou à ruína, mas um sentimento sereno, construído na base do respeito, da admiração e da amizade. Com Pedro, descobri a beleza dos pequenos gestos, da companhia leve, das conversas que se estendiam noite adentro. Ele não se importava com minha deficiência, via além das minhas cicatrizes, enxergava a mulher forte e independente que florescia dentro de mim. Dona Laura, com sua intuição aguçada, percebeu a mudança em meu semblante, o brilho nos meus olhos. Ele é um bom homem, minha filha, ela disse, com um sorriso cúmplice. Deu uma chance à felicidade. E foi o que eu fiz. Com cautela, com medo de me machucar novamente, permiti que Pedro se aproximasse. Passeávamos pelo parque, tomávamos café na praça, falávamos sobre livros, música, sonhos. Descobri que Pedro, assim como eu, carregava suas próprias cicatrizes. Havia perdido a esposa num acidente de carro anos atrás e, desde então, se dedicava ao trabalho e à filha pequena, que vivia com os avós em outra cidade. A história dele, repleta de superação e amor, me tocou profundamente. Enquanto ele falava da filha, seus olhos brilhavam com uma ternura que me comovia. Percebi que Pedro não era apenas um homem gentil e atencioso, mas um pai dedicado, um coração generoso que pulsava pelo bem dos outros. O tempo, antes meu inimigo implacável, agora era meu aliado, tecendo os fios de um novo amor, forte e verdadeiro. Pedro me pediu em namoro em um fim de tarde chuvoso, em frente à floricultura. Não havia joias caras, nem promessas vazias, apenas um buquê de lírios brancos, meus favoritos, e um olhar que falava mais que 1000 palavras. Eu te amo, não pelo que você foi, mas pela mulher incrível que você se tornou, ele disse, enquanto me entregava as flores. Quero construir uma vida ao seu lado, uma vida baseada no amor, no respeito e na cumplicidade. Aceitei seu pedido com lágrimas nos olhos, não lágrimas de tristeza ou dor, mas de alegria, de gratidão por ter encontrado um amor que me curava, que me fazia acreditar que a felicidade era possível, mesmo depois da tempestade. A notícia do meu namoro se espalhou pela cidadezinha como um rastilho de pólvora. Muitos se alegraram por mim, principalmente Dona Laura e Dona Conceição, que se tornaram minhas maiores incentivadoras. Mas, como em todo bom drama, nem todos se alegraram com a minha felicidade. Um dia, enquanto organizava as flores na vitrine, vi a figura esguia e amarga de Dona Carmen do outro lado da rua. Dona Carmen me encarava com um misto de fúria e desprezo. Seus olhos pareciam duas brasas ardentes, consumidas pelo ódio e pelo arrependimento. Arrependimento por ter me julgado mal, por ter escolhido o lado do filho ao invés de me estender a mão quando eu mais precisei. No início, senti um calafrio percorrer meu corpo. As lembranças da humilhação, das palavras cruéis, vieram à tona como fantasmas do passado. Mas, para minha surpresa, a dor já não era tão intensa. Havia-se transformado em compaixão, em uma ponta de tristeza pela mulher amargurada que ela havia se tornado. Dona Carmen atravessou a rua, o rosto rígido, a boca crispada em uma linha fina. Preparei-me para o confronto, para as palavras venenosas que eu sabia que viriam. Mas, para minha surpresa, ela apenas me olhou nos olhos, um olhar carregado de dor e resignação, e disse, você estava certa. Miguel, ele, não importa. Seja feliz, minha filha. Dito isso, ela se virou e partiu, desaparecendo no meio da multidão. Nunca mais a vi. Soube que Miguel, afundado em dívidas e remorso, havia deixado a cidade com a amante, abandonando a mãe e o resto de dignidade que ainda lhe restava. Um ano depois, eu e Pedro nos casamos em uma cerimónia simples, mas repleta de amor, no jardim da floricultura. Dona Laura, Dona Conceição e um grupo de amigos queridos testemunharam nossa união. No meu buquê, um lírio branco simbolizava o recomeço, a pureza de um amor que floresceu em meio às adversidades. Mudamos-nos para uma cidade maior, onde Pedro conseguiu um emprego melhor e eu abri minha própria floricultura. A filha dele, uma menina doce e inteligente, me acolheu de braços abertos, me chamando de mãe com um sorriso que iluminava meus dias. A vida me ensinou da maneira mais difícil que a felicidade não é um conto de fadas, mas uma conquista diária.
que o amor verdadeiro resiste ao tempo, à distância, às tormentas. E que a força de uma mulher reside não em seus braços, mas em sua capacidade de amar, perdoar e se reinventar, transformando a dor em beleza, assim como uma flor que desabrocha em meio aos espinhos. Se você se emocionou com a trajetória da nossa protagonista, deixe seu like e compartilhe essa história inspiradora com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Ative as notificações para ser avisado sempre que uma nova história emocionante como essa for publicada. Obrigada por acompanhar.